discutir problemas e propostas para o desenvolvimento dos 9 estados que integram a área da Amazônia Legal foi o objetivo da terceira reunião de deputados do Parlamento Amazônico, que aconteceu durante todo o dia de ontem aqui na Assembleia. Foi a primeira vez que o evento aconteceu no Maranhão. A presença de autoridades no plenário da Assembleia refletiu a importância do encontro. O governador Flávio Dino participou da abertura. É um evento da Assembleia Legislativa em parceria com o Parlamento Amazônico, uma troca de experiências entre os parlamentos que fazem essa região brasileira, um momento, portanto, de grande importância para o Maranhão, que recebe esse evento. E acredito que nesse momento nacional nós precisamos disso, debate, diálogo, entendimento, uma ampla união nacional para que o Brasil saia da crise. E os parlamentares da Amazônia têm um papel muito importante nisso, daí o significado e a oportunidade da realização desse encontro aqui. A terceira reunião colegiada do Parlamento Amazônico reuniu 16 deputados dos 9 estados que compõem a Amazônia Legal. Eles estão aqui dando continuidade às discussões sobre os problemas que impedem o crescimento responsável da região. O presidente da Assembleia, deputado Humberto Coutinho, saudou os deputados e destacou a relevância da reunião. Nós sabemos que a maior floresta tropical do mundo está aqui na nossa região amazônica, é o pulmão da humanidade. Nós temos que discutir a nossa riqueza para que nós sabemos qualquer alteração, qualquer modificação drástica nessa nossa riqueza pode ter resultados para toda a humanidade. O presidente do Parlamento Amazônico, o deputado Sinésio Campos, do Amazonas, abriu oficialmente a programação. Ele foi o primeiro palestrante do dia e reforçou a unidade política do parlamento. E eu entendo que aqui sim é o fórum específico, né? E hoje, sediando aqui a Assembleia Legislativa do Maranhão, o terceiro encontro que estamos fazendo mensal em cada Assembleia Legislativa da Amazônia, primeiro para buscarmos uma unidade política. Falar da Amazônia, precisamos conhecê-las para defender. É a primeira vez que São Luís recebe uma reunião do Parlamento Amazônico. A programação acontece durante todo o dia e é bastante extensa, com a realização de palestras e discussões que buscam aliar o crescimento econômico ao desenvolvimento sustentável da região, onde vivem mais de 20 milhões de pessoas. Para o deputado Júnior Verde, que é coordenador da Juventude do Parlamento, projetos de investimento em energia limpa são importantes para o desenvolvimento responsável. Nós estamos apresentando esta casa, projeto de lei, que é da isenção do ICMS para a produção de energia solar, que a perspectiva nossa é buscar fontes alternativas que possam, acima de tudo, buscar um processo econômico de fortalecimento dos estados, mas que possam também pensar na preservação, fonte de energia renovável. Então, entre outros projetos, este é um destaque que nós vamos fazer aqui no Parlamento. O Fórum do Parlamento Amazônico discutiu também as formas para atrair investimentos privados para os 9 estados que compõem a Amazônia Legal. As empresas que investirem na região podem contar com até 75% de desconto no imposto de renda. A segunda palestra do dia foi sobre o papel da Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia, a SUDAM. O coordenador do órgão destacou as atribuições e as formas de atrair investimentos privados para a Amazônia, com o objetivo de promover oportunidades de crescimento econômico, geração de emprego e maior competitividade ao setor produtivo da região. Ele apresentou dados e lembrou que o Maranhão é privilegiado por ser atendido tanto pela SUDAM como pela SUDEM. A SUDAM tem discutido importantes programas de desenvolvimento, né? Inclusive agora tem discutido o Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia, o PRDA, e fortalecido dentro desse PRDA o papel de incentivos fiscais e financeiros, que são 2 grandes instrumentos de ação de investimento. Esses instrumentos têm trazido para a Amazônia, trazido e mantido para a Amazônia algo em torno de 400 empresas, gerando aproximadamente 420 mil empregos diretos. As potencialidades da Amazônia Legal para o desenvolvimento dos estados integrantes da região foram lembradas pelo deputado Adriano Sarney, que é o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos da Assembleia Estadual do Maranhão. Apesar de termos uma das maiores florestas, uma das maiores riquezas naturais do mundo, nós ainda não conseguimos nos despontar em termos globais, com empresas, com a iniciativa privada forte em relação a toda a riqueza que nós podemos gerar dentro da Amazônia. Ou seja, é a preservação do meio ambiente junto com o desenvolvimento econômico, a geração de serviço, a geração de tecnologia para que a gente possa avançar com o que a gente tem de melhor, que é a nossa fauna, a nossa flora, a nossa biodiversidade da Amazônia. O
Maranhão possui cerca de 34% do seu território na área da Amazônia Legal. Por isso é tão importante contar com o apoio da Sudam na ampliação de políticas que possam desenvolver essa região do estado. Foi justamente este aspecto que a presidente da Associação Comercial do Maranhão observou. Ela acredita que fórum de discussões como o Parlamento Amazônico oferecem possibilidades também para se discutir as saídas de momentos turbulentos na economia, como a crise que vive o Brasil atualmente. Nós estamos aqui com essa expectativa, de ouvir e sugerir, aos deputados, exatamente que a gente possa estar trabalhando no incentivo do desenvolvimento de toda a região amazônica, que é necessário, e principalmente agora, nesse momento de tanta crise, que nós temos que administrar todas essas verbas, o que vem para os nossos estados, para de uma forma melhor a gente conseguir ter retorno. Ainda durante a palestra, o coordenador da Sudam lembrou que existem incentivos fiscais para a atração de empresas privadas investirem na região amazônica. É uma forma mais segura para investir na modernização, ampliação e implantação de seus projetos. Um exemplo é que as empresas podem contar com até 75% de desconto no imposto de renda. O deputado Wellington do Curso lembrou que o Parlamento Amazônico serve justamente para que todos tenham conhecimento dessas possibilidades. São 9 estados que englobam a Amazônia Legal e a oportunidade de ter 3 parlamentares da Assembleia Legislativa participando do Parlamento Amazônico suscita isso, traz esse questionamento, traz esse debate para a Assembleia Legislativa. E como o próprio diretor da Sudam destacou, o Estado do Maranhão busca poucos recursos. Então a oportunidade que nós temos de debater e de discutir esses investimentos para a Amazônia Legal, para o Estado do Maranhão e elevar o crescimento do Estado do Maranhão. Ainda sobre as discussões, São Luís pode ser a segunda capital brasileira a ter uma zona franca nos moldes da que existe em Manaus. O projeto de lei que cria a zona franca aqui na capital maranhense já foi aprovado na Câmara Federal pela Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia. A palestra abriu a programação da tarde. Ao Parlamento Amazônico, o deputado federal Sarney Filho destacou os avanços econômicos que a Zona Franca de São Luís pode trazer ao Maranhão, caso seja instalada na capital. O parlamentar defende a criação nos mesmos moldes da Zona Franca de Manaus. Imagina como uma Zona Franca. Tenho certeza que se ela fosse implantada aqui, e estou lutando para que ela seja, e não só eu, como grande parte da bancada também, o próprio deputado Roberto Rocha, o senador Roberto Rocha entrou com um projeto semelhante ao meu no Senado, e isso é importante porque se ele tramita no Senado já vai quebrando arestas, então acho que a junção desses esforços pode possibilitar que essa zona seja implantada aqui. A criação de uma zona franca em São Luís é tema do projeto de lei do deputado federal por indicação do deputado estadual Wellington do Curso, feita em junho deste ano. E por que a discussão da Zona Franca de São Luís é importante trazer essa temática para a Assembleia Legislativa e para o Estado do Maranhão. O foco principal é a fomentação de geração de emprego e renda. Nós que tivemos a ingrata decepção da retraída dos investimentos do Estado do Maranhão, principalmente com a retirada da refinaria Prêmio em Embacabeira e a possibilidade de criação de vários postos de trabalho, nós temos aí a possibilidade, com a criação da Zona Franca de São Luís, essa fomentação, essa geração de emprego e renda para o Estado do Maranhão. O projeto de lei já foi aprovado na Câmara Federal pela Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia. A proposta, que está em caráter conclusivo, vai ser analisada agora por outras comissões em Brasília. Caso o projeto seja aprovado, São Luís será a segunda capital brasileira, em especial da região da Amazônia Legal, a ter uma zona franca. O Maranhão faz parte da Amazônia Legal, né? Uma parte do nosso estado faz parte da Amazônia Legal, é um parlamento que discute basicamente alternativas de desenvolvimento sustentável para a região amazônica, e eles resolveram focar aqui, pelo menos na minha palestra, na criação de uma zona franca, porque sabidamente a Zona Franca de Manaus ajudou a manter a floresta em pé na Amazônia.
Mas o assunto ainda é polêmico e provocou debates durante a reunião do Parlamento Amazônico, realizado nesta quinta-feira na Assembleia Legislativa do Maranhão. Quem não concorda com a instalação de uma zona franca na capital maranhense defende os argumentos. Como aconteceu em Manaus, criar a zona franca, que eu particularmente sou a favor, mas para um fator de desenvolvimento de uma cidade e de uma região. Só que o fator de desenvolvimento ficou somente no centro de Manaus, porque a própria periferia de Manaus e todo o interior do Amazonas, que é o maior estado do Brasil, com 1.500.000 km², padece e é uma pobreza só. Quer dizer, o que é que adiantou se criar uma zona franca, a não ser simplesmente para criar uma metrópole e favorecer alguns ricos? Então é isso o meu questionamento. Da maneira como ele fala, para quem não conhece a realidade, absolve. Mas para quem conhece a realidade do povo, principalmente do povo sofrido, não é daquela maneira. Veja no próximo bloco as palestras e os debates de encerramento do Parlamento Amazônico. Não sai daí, a gente volta já.